Vamos lembrar o seguinte, são 5 prompts. O primeiro prompt, o objetivo é fazer com que o ChatGPT nos retorne os temas para a gente poder trabalhar em cima. E uma vez que ele tenha retornado cada um dos temas, a gente vai pegar o prompt 2, 3, 4 e 5 e fazer em sequência para cada um dos temas. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dois Barbieres, e hoje a gente vai falar a respeito de 5 prompts que são essenciais para utilizar no ChatGPT para quem cria conteúdo para a internet. Criar conteúdo na internet às vezes pode ser muito maçante, principalmente se você está num deserto de ideias, você não tem noção do que você vai publicar. O ChatGPT é excelente para te dar essas ideias, ensinar como implementar e eventualmente implementar em cima dessas ideias de implementação que ele te deu. Então, são 5 passos aqui, né? São 5 prompts que a gente vai trabalhar e você vai ter uma facilidade muito maior de definir os temas que você vai trabalhar na semana ou no mês, aí depende de como você queira trabalhar, e como é que você vai executar todo esse conteúdo, né? Ideias, sugestões de implementação do conteúdo, fazer um rascunho e tudo com o ChatGPT. Então, vai facilitar muito. É como se você tivesse um estagiário extremamente esforçado, extremamente inteligente, que vai fazer todo o trabalho manual, né, todo o trabalho bruto de elaboração de conteúdo, de busca de ideias, enfim, para você poder simplesmente focar em aperfeiçoar, em depurar aquilo que você acha que não ficou tão bom. Porque o ChatGPT não é perfeito, mas ele, digamos assim, faz de 80%, 90% de todo o trabalho bem feitinho, mas eventualmente você tem que fazer uns ajustes, seja para personalizar ou seja para corrigir alguma coisinha. Mas funciona muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer para você poder começar a trabalhar com 5 prompts é entender como é que você faz para entrar no ChatGPT, caso você nunca tenha entrado. Então vamos lá, se você não tem uma conta ainda no ChatGPT, o que você vai fazer? Você vem aqui nesse site, chatgpt.com, e você vai cair nessa tela daqui. Essa tela daqui você não vai já chegar aqui digitando os prompts aqui embaixo, porque você não está logado ainda. Você vê que tem um botão de login aqui e um botão de sign up aqui. Então, se você começar a digitar aqui, vai ficar tudo armazenado no seu computador, e a primeira limpeza de disco que você fizer, a primeira manutenção no computador que você fizer, limpando o arquivo temporário, você vai perder tudo. Então, o ideal é você criar uma conta primeiro, e uma vez que você tenha criado a conta, tudo que você fizer, todo o seu histórico de conversa com o ChatGPT vai ficar armazenado lá no servidor da OpenAI, que é justamente a empresa que faz o ChatGPT. Então, para criar a conta é extremamente simples. É só você vir aqui no canto superior direito, clicar em Sign Up. Aí ele vai te apresentar aqui uma série de opções para você poder fazer a criação da conta. Seja criar uma conta específica para o ChatGPT, ou seja usar um serviço de terceiros de autenticação para você poder associar esse serviço de terceiros à conta do ChatGPT. Eu acho mais simples usar o serviço de terceiros. Eu sempre uso o Google. Né? Nesse caso, eu vou clicar aqui em Google, ele já vai preencher para mim os e-mails que eu normalmente uso. Então, nesse caso daqui, eu já criei essa conta anteriormente e tal, mas eu estou só fazendo o processo com vocês, que é idêntico, mesmo que eu já tenha criado conta, para vocês poderem ver mais facilmente como é que funciona. Então, você bota o seu e-mail aqui do Google, clica em Next, aí em seguida ele vai pedir a senha, você vai preencher a senha de novo e clica em Next de novo. Como eu já criei isso aqui, ele já vai entrar, como eu já tinha criado essa conta antes, ele já vai entrar direto no ChatGPT. No seu caso, se você está fazendo isso a primeira vez, antes de aparecer essa tela, vai aparecer uma tela pedindo autorização. Aí você dá sim, diz que o Google pode trabalhar com o ChatGPT e tal, e resolve o problema. Né? Ou a sua conta da Microsoft ou da Apple, dependendo do que você definiu. Aí você clicou em sim, aí pronto, ele veio para essa tela daqui. Então é a partir dessa tela daqui que a gente vai começar a trabalhar as questões de cada um dos prompts, né? Que é justamente o que eu vou falar agora a partir desse segundo momento da aula. Bom, então a gente já criou a conta no ChatGPT e agora a gente vai começar a falar a respeito dos prompts propriamente dito. Vamos lembrar o seguinte, são 5 prompts. O primeiro prompt, o objetivo é fazer com que o ChatGPT nos retorne os temas para a gente poder trabalhar em cima. E uma vez que ele tenha retornado cada um dos temas, a gente vai pegar o prompt 2, 3, 4 e 5 e fazer em sequência para cada um dos temas. Obviamente, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou trabalhar em cima só do primeiro tema. E quando você for fazer a sua produção de conteúdo aí com o ChatGPT, você vai aplicar o segundo, terceiro, quarto e quinto prompt para cada um dos temas que ele sugerir para você. Então vamos lá, vamos para a tela e vamos explicar aqui o primeiro prompt que a gente vai fazer para fazer a criação dos temas, né? Para ver quais são as sugestões de tema que ele tem para um determinado nicho. Então aqui nesse exemplo eu coloquei, eu sou um produtor de conteúdo focado em... Aí você vai definir o seu nicho aqui. No caso, eu coloquei marketing digital como exemplo.
Meu objetivo principal nessa semana é... Aí você vai definir qual é o objetivo que você quer atingir essa semana. Educar, conseguir mais leads, vender alguma coisa, apresentar um produto ou serviço, entendeu? Aí você vai definir. Nesse caso aqui eu botei que é educar meu público sobre um tópico específico. Obviamente o tópico específico tem a ver com marketing digital aqui em cima. Considerando esses objetivos, me ajude a criar uma lista de 7 ideias de conteúdo. Eu botei 7 justamente para fazer uma semana. Se você quiser fazer para 30 dias, aí pro mês inteiro você coloca 30. O ideal é você sempre trabalhar com números menores, porque quanto menos resposta ele tiver que dar, mais certeiro ele consegue te dar a resposta. Não fica uma coisa genérica demais, nem aberta demais, entendeu? E ele consegue trabalhar mais tempo em cima de cada um dos resultados. 7 ideias de conteúdo para post no Instagram que sejam relevantes. Eu já defini aqui que é no Instagram que eu quero. Você pode colocar aqui que é no YouTube, no blog, no TikTok, enfim, você pode definir onde você quiser. Que sejam relevantes, atuais e atraiam a atenção do meu público, que é composto principalmente por... Aí você vai definir o seu público aqui. Eu botei o meu público, que é pequenos empreendedores. Entendeu? Apesar da minha área não ser bem marketing digital é mais tranquilo para a maior parte das pessoas acompanhar. Mas o meu público é pequenos empreendedores, eu coloquei ali o meu público sendo pequenos empreendedores. Então ele já vai saber como trabalhar as ideias, né, justamente para atender esse público de pequenos empreendedores. Aí eu especifiquei aqui que cada ideia de conteúdo deve incluir tema, tópico principal, ou seja, uma breve descrição do que o conteúdo abordará, objetivo do conteúdo, educação, eu explicitei aqui novamente que eu quero educar o público, formato sugerido, aí eu pedi para ele definir o melhor formato para cada tema no Instagram, e chamada para ação, CTA, né, Call to Action, você pode definir para cada tema um CTA com objetivos diferentes. Então eu também não quis limitar aqui a resposta do ChatGPT para ele, para cada tema, me fornecer aí um CTA que ele achar mais conveniente. Pontos de personalização, aspectos específicos que devo considerar para tornar o conteúdo único e relevante para o meu público. Ou seja, basicamente eu quero que ele me ajude a personalizar o meu conteúdo de forma a eu entregar de uma forma diferente do que outras pessoas estariam entregando esse mesmo conteúdo. Então, uma vez que eu criei esse prompt aqui, eu executei e ele me deu a resposta aqui embaixo. Então, basicamente, ele me definiu aqui as 7 respostas, tá vendo? As 7 respostas que eu pedi, que na verdade são 7 temas. Então, o primeiro, ele botou aqui, otimizando seu perfil no Instagram. O segundo foi como criar conteúdo engajador usando redes. A importância dos stories para vendas. Então, ele foi me dando diversos temas, né? Um para cada dia da semana. E para cada um deles ele botou aqui o objetivo do conteúdo, educar os seguidores sobre a importância de ter um perfil otimizado para atrair mais clientes. Formato sugerido, que ele sugeriu um carrossel com dicas práticas e imagens de antes e depois de perfis otimizados. E a chamada para ação que ele sugeriu inicialmente foi revise seu perfil agora e comente abaixo que você vai mudar. Entendeu? E pontos de personalização ele botou, usar exemplos reais de perfis de pequenos empreendedores e mostre como pequenas alterações podem fazer uma grande diferença. Então, basicamente, ele deu objetivo de conteúdo, formato sugerido, chamada para ação e ponto de personalização para cada um dos temas aqui. Então, a gente vai trabalhar só com esse primeiro tema aqui, o otimizando seu perfil no Instagram. Só que, obviamente, você vai fazer o mesmo processo que eu vou demonstrar agora para cada uma dos temas aqui. Né? Só que aí, se eu fizer isso para cada um dos temas, vai ficar muito grande o vídeo, não é esse o objetivo. Então, baseado nesse primeiro tema daqui, eu dei sequência ao prompt, eu fui para o segundo prompt. O objetivo do segundo prompt é basicamente você criar um pouco mais de detalhamento em relação aos temas. Porque como é que funciona? Você tem lá o primeiro prompt, que é para gerar os temas, aí depois você vai ter o segundo, terceiro, quarto e quinto, que vai ser aplicado em ordem para cada um dos temas. O segundo vai ser para dar um pouquinho mais de detalhamento em relação ao que foi apresentado em termos de sugestão de tema. O terceiro é para você fazer um esboço desse detalhamento. O quarto é para você fazer uns ajustes, umas correções no que foi apresentado em termos de esboço. E o quinto é para você criar, propriamente dito, o teu conteúdo, né? Que basicamente você vai fazer o que está sendo pedido ali pelo ChatGPT. No momento que ele já depurou ali direitinho qual vai ser o conteúdo e tal, já aperfeiçoou tudo, já pegou o detalhamento e já criou um esboço certinho, ajustou o esboço e fez a parte da finalização, né? Propriamente dita, que é basicamente você pegar o que ele escreveu e colocar lá, colocar as imagens e tal no Canva, que é o melhor editor de imagem que tem. Então vamos lá. Uma vez que a gente tenha criado aqui esses 7 temas, né, que a gente pediu para ele, a gente vai para o segundo prompt. O segundo prompt é o seguinte:
Com base na lista de ideias de conteúdo gerada anteriormente, me ajude a planejar detalhadamente o conteúdo 1. No caso, se você quiser o 2, depois você bota o 2, o 3, o 4, aí vai indo para o número que você quer. Forneça um plano estruturado que inclui os seguintes elementos. Aí a gente vai colocar aqui título de conteúdo, ou seja, sugestão de um título chamativo para atrair o público. Resumo do conteúdo, uma breve descrição de como o conteúdo será apresentado e o que será abordado. Estrutura do conteúdo, ou seja, vai dividir o conteúdo em seções ou tópicos principais que serão abordados, como, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí temos aqui os pontos-chave, listar os pontos importantes que devem ser incluídos em cada seção, com detalhes específicos ou exemplos relevantes, ou seja, são as informações mais importantes que você deve incluir para tratar um determinado tema. Formato e duração é como implementar o formato sugerido. Ele sugeriu lá o carrossel lá em cima, né? Se você for ver aqui, ele sugeriu carrossel com dicas práticas e imagens de antes e depois de perfis otimizados. Ou seja, ele vai ter que explicar para a gente como que vai realmente se dar isso na prática. E cronograma de publicação, sugestão de um dia e hora ideal para publicar o conteúdo, considerando as melhores práticas de engajamento na plataforma escolhida, ou seja, no caso, o Instagram, que foi o que a gente definiu lá em cima. E recursos necessários, que é uma lista de recursos que precisarei, por exemplo, imagem, gráfico, link de pesquisa, ferramenta específica, enfim, qual é o tipo de conteúdo adicional que a gente deve ter para poder aí complementar a informação que a gente está passando. Aí ele já executou isso aqui para mim, que eu já coloquei esse segundo prompt aqui e ele já executou e veio como resultado aqui o título do conteúdo, ou seja, isso aqui é uma ideia inicial, né? Perfil de sucesso no Instagram, dicas essenciais para pequenos empreendedores. Aí ele fez aqui o resumo do conteúdo, dizendo que o carrossel vai apresentar dicas práticas e rápidas sobre como otimizar o perfil e tal. Estrutura do conteúdo, aí ele está falando aqui a introdução, né, para você apresentar o conceito de otimização do perfil, os pontos-chave que você deve tratar. Aí depois em seguida a gente vem aqui para a foto do perfil, aí diz a ponto-chave dizendo que é uma escolher uma imagem nítida e com boa iluminação, certificar de que a imagem reflete a identidade da marca, ou seja, conceitos básicos em relação a uma boa foto. A mesma coisa em relação à biografia, que seria a terceira parte. O objetivo é ensinar como é que a biografia é concisa e atraente, como é que você faz para construir isso. Então você vai usar palavra-chave relevante para o nicho, incluir uma chamada para ação, enfim, todos os pontos-chave relacionados a uma boa bio. Link na bio, objetivo, demonstrar a importância de um link estratégico na bio. Então a gente vai demonstrar como é que um link correto é bom para o seu negócio de uma forma geral. Então a gente vai sugerir o uso de ferramentas como Linktree, incentivar o uso de URL rastreável para acompanhar o número de cliques de pessoas que estiveram lá, viram o link e clicaram para conversão, né? Exemplo visual do uso estratégico de link, então uma série de coisas desse tipo. A gente vai fazer também um destaque nos stories, que seria o quinto ponto. Aí o objetivo seria explicar e organizar os destaques dos stories de forma a contar uma história da marca, fala sobre os pontos-chave também e partimos para a conclusão e chamada para ação, onde o objetivo é finalizar o conteúdo e incentivar a ação imediata. Ou seja, aqui a gente já tem uma noção de como é que vai ser a estrutura do conteúdo. A gente vai falar de foto de perfil, de biografia, de link da bio, destaque no stories e vai fazer uma conclusão baseado no CTA que a gente criar. Aí ele está falando a respeito do formato e duração. Vai ser um carrossel de 6 a 8 slides no Instagram, né? Que ele já tinha falado que seria um carrossel ali em cima, ele já está definindo aqui que vai ser entre 6 e 8. E a duração é algo que deve ser fácil de ler, de 5 a 10 segundos, e com uma duração total entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Ou seja, cada slide a pessoa vai levar de 5 a 10 segundos lendo o que está ali escrito. O cronograma da publicação ele recomendou para essa postagem especificamente quarta-feira, entre 11 e 2 da tarde. Mas ele também está falando aqui para você dar uma olhada Aqui ele está falando dos horários que são mais comumente conhecidos por ter engajamento. Só que mais para frente aqui ele vai falar a respeito de você usar o Instagram Insights para ver o teu público especificamente, né? E não um horário padrão que ele tem assim para a maior parte das pessoas. Né, que aqui são os horários comumente conhecidos por terem maior engajamento, porque é o horário que as pessoas estão mais usando o Instagram. Mas, de repente, o seu público pode estar trabalhando aí num horário diferente, aí por isso que mais para baixo ele recomenda isso. Os recursos necessários, ele fala que vai precisar de imagem, de gráfico, de ferramenta, de link de pesquisa. A ferramenta, no caso, é o Canva, para você desenvolver a tua parte artística, né, do carrossel e tal. E o link de pesquisa é justamente para você poder colocar o Linktree ali para você mostrar de exemplo como é que você pode colocar um agregador de links num link só dentro do teu perfil do Instagram. Então é basicamente isso. Então esse plano já está desenhado.
né? Então agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse plano, né, inicial, esse plano um pouco mais descritivo, e vai criar o terceiro prompt para poder pegar esse plano e transformar num rascunho de como, no esboço, né, de como vai ser o conteúdo. Aí o que eu escrevi aqui? Com base no planejamento detalhado acima, me ajude a criar um esboço específico para a produção. Forneça um esboço completo que inclua introdução, sugestão de início cativante que prenda a atenção do público imediatamente, ou seja, eu estou definindo aqui como é que deve ser feito. Desenvolvimento, estrutura o corpo do conteúdo em seções ou parágrafos claros, detalhando os pontos-chave que devem ser abordados, as transições, né, o que você pode colocar no finalzinho de um slide para ir para o outro, a conclusão, ou seja, propor uma conclusão que resuma os principais pontos abordados, reforça a mensagem central, né, incluindo uma reflexão final ou uma chamada para ação, e dicas visuais, né, se o conteúdo incluir imagem, vídeo ou gráfico, sugerir como eles devem ser incorporados, né, para você montar direitinho e escolher as imagens certas que ele especificar. E aqui eu defini um estilo de escrita tom, que é o tom amigável. Também usar palavras-chave e exemplos e de títulos e subtítulos. Né? Você tem o título principal e depois você tem os subtítulos de cada slide. Aí as palavras-chave e hashtag vão ser usadas futuramente ali para SEO, né? Para você poder definir quais são as palavras-chave inerentes ao aquele tipo de conteúdo que você está colocando e também definir quais vão ser as hashtags para no futuro as pessoas poderem, através da hashtag, encontrar o seu conteúdo mais facilmente. Aí ele definiu o esboço aqui, botou introdução, aí deu 3 sugestões: frase de impacto, pergunta provocativa ou fato interessante, né, para você escolher algum conteúdo desse, né, alguma frase dessa para você chamar a atenção da sua audiência, né, seja através de uma frase de impacto, uma pergunta provocativa, alguma coisa assim. Essas perguntas, obviamente, estão muito grandes, mas isso aqui é só para dar uma ideia inicial, para na hora que for estabelecer realmente o que vai estar escrito em cada slide, você ter por onde seguir. Aí tem aqui o desenvolvimento. Foto de perfil, texto vai ser tal, exemplo vai ser tal. Biografia, texto tal, exemplo tal. Link na bio, texto, exemplo. Então ele foi fazendo para cada um daqueles pontos que a gente tratou anteriormente, né? Quando a gente definiu que tipo de conteúdo, né? Quais seriam os tipos principais de informação e subtipos que teriam dentro do slide. Aí que as transições, ele falou para entre a foto de perfil e a bio, você falar, agora que a sua foto do perfil está perfeita, vamos melhorar o próximo ponto do contato, a sua biografia, para fazer um link entre um tipo de conteúdo e outro, né? Entre um slide e outro. Mas aí você coloca isso se você achar que tem espaço ali realmente. Mas aqui ele já está dando uma sugestão que você pode colocar para preencher de repente algum campo que ficou mais vazio e tal, alguma coisa nesse sentido. Aí aqui são as conclusões, né? Resumo dos pontos. Cada elemento do seu perfil, desde a foto até os destaques, contribui para a impressão que seus seguidores terão da sua marca. Uma otimização cuidadosa pode transformar visitantes em clientes. Então, são diversos tipos de ideia que você pode colocar no final, né? Aí você vê o que mais se adequa ao tipo de fechamento que você quer ter. Pode ser um resumo dos pontos, pode ser uma reflexão final ou pode ser simplesmente uma chamada para ação. Então, isso tudo aí foi o esboço que ele criou para você ter em termos de opção para colocar alguma coisa no final. Né? Em termos de dica visual, ele falou sobre foto de perfil, colocar um antes e depois. Na bio, colocar uma comparação entre uma bio genérica e uma bio otimizada. Tudo imagem, né? Que são dicas visuais que ele está dando. E a mesma coisa ele fez para link na bio, destaques dando ideias lá. O estilo de escrita e tom, ele botou como tom amigável, encorajador, que é o ideal para você criar, né? Principalmente quando você quer criar um vínculo emocional com a sua audiência. Colocar frases curtas e objetivas com foco em educação prática. Então, isso tudo é o que ele está estimulando que você faça, né? Está sugerindo que você faça. E as palavras-chave e hashtag, ele já colocou aqui as hashtags, as palavras-chave que ele acha interessante ter na sua postagem, e as hashtags no final da copy para poder realmente fazer o seu conteúdo ser mais encontrável, entre aspas, né? No futuro, através de pesquisa de hashtag. E aqui os exemplos de título e subtítulo para cada um dos pontos que estão sendo tratados nesse conteúdo especificamente. Então, a foto do perfil é a primeira impressão conta. Biografia atraente. O que o seu negócio faz em 150 caracteres, entendeu? Link na bio, maximize suas conversões. Então, ele dá essas ideias de subtítulo para cada um dos seus slides. Aí, uma vez que a gente já definiu o esboço de o que deve ter em termos de conteúdo, a gente vai para o terceiro prompt agora. O terceiro prompt é: agora que tenho o esboço detalhado para o meu primeiro conteúdo, preciso da ajuda para revisar e otimizar. Por favor, forneça uma revisão completa que inclua. Aí eu estou pedindo aqui sugestões de melhoria no texto, aí especifiquei o que eu quero. Otimização para o SEO, se aplicável. No caso, é aplicável porque o Instagram trabalha com SEO. Aí eu defini também o que eu quero. Análise de engajamento,
para revisar os CTAs e tudo, para ver se tá tudo direitinho. Sugestão visual, para ele me dizer o que eu tenho que colocar em termos de imagem. Aprimoramento do título e subtítulo, para ver se tem alguma coisa que possa melhorar em termos de texto. Dicas de formatação, ou seja, sugerir formatação que possa melhorar a legibilidade do conteúdo. E a revisão de ortografia e gramática para ver se tem algum erro ou alguma coisa que pudesse ser melhorada em termos de idioma mesmo, né, de português. Aí ele deu aqui as sugestões de melhoria para o texto. Ele já tinha dado o texto atual e agora ele está dando uma sugestão e explicando por que é melhor incluir, de repente, a palavra realmente aqui no texto atual do seu perfil no Instagram, a vitrine do seu negócio. Será que ele está atraindo os clientes certos? Então ele pediu para colocar realmente. Aí por quê? Sugestão, justificativa. A palavra realmente adiciona um toque de reflexão, tornando a pergunta mais provocativa. Aí ele fez isso. Na introdução, 2 textos atuais, ele deu 2 sugestões com as suas respectivas justificativas. E fez a mesma coisa para a foto do perfil, para a biografia, link, enfim. Ele deu uma aprimorada naquilo que ele já tinha dado. Uma vez que ele tinha... uma vez que ele já aprimorou, por exemplo, a otimização para SEO, ele colocou aqui, ó, seu perfil no Instagram é a vitrine do seu negócio online. Será que ela está realmente otimizado para clientes? Então, as palavras-chave sugeridas eram Instagram para negócio, otimização do perfil, bio do Instagram, destaque do Stories, pequenos empreendedores no Instagram. Enfim, essas palavras ele colocou aqui, tá vendo? Justamente para o Instagram, através do SEO, conseguir interpretar muito melhor do que se trata o seu perfil. Então fica uma coisa mais holística, ele consegue realmente entender qual é a proposta do seu conteúdo e a proposta do seu perfil de uma forma geral. Aí temos aqui também a análise do engajamento, né? Então o CTA atual. Revise seu perfil agora e comente abaixo que você vai mudar. A sugestão, revise seu perfil agora e comente abaixo qual mudança você fará primeiro. Quero ver como é que vai ficar. Aí por que ele fez essa alteração? Adicionar quero ver como vai ficar torna a CTA mais pessoal e direto, incentivando a interação e sensação de acompanhamento. Então, ele deu essa sugestão também para dar uma melhorada. Aí fez algumas sugestões visuais em relação a isso que ele tinha dado anteriormente e aprimorou o título e subtítulo, né? Fez a verificação de consistência, tom e linguagem para ver se está tudo certinho. As dicas de formatação, fez a revisão de ortografia, então fez tudo que a gente precisava. Então agora que a gente já está no 4º passo, ou seja, o primeiro a gente criou tema, o segundo a gente criou a parte um pouco mais descritiva desses temas. No terceiro a gente criou nossa primeira versão do conteúdo. Na 4ª, que é essa daqui, a gente aprimorou essa versão do conteúdo e agora a gente está indo para a 5ª, que é criar a versão final realmente em cima desse conteúdo de esboço aprimorado. Né? Então a gente vai colocar aqui o seguinte, agora que o meu esboço, esse aqui é o 5º prompt, agora que meu esboço foi revisado e otimizado, preciso criar conteúdo final para publicação. Por favor, ajude-me a transformar o esboço em uma peça de conteúdo final pronta para ser compartilhada. Para cada slide, forneça texto final. Aí, no caso, você vai desenvolver o texto completo da forma mais enxuta possível, incluindo introdução e tudo, aí eu especifiquei como eu quero. Aí eu coloquei aqui inserção de elementos visuais, ou seja, para ele indicar em que momento eu devo colocar, né, em qual slide eu devo colocar qual imagem, né, para poder ficar a imagem batendo de acordo com o texto, qual o CTA que eu tenho que usar no final, e escrever uma copy, e no final disso tudo, escrever uma copy baseada nesse carrossel com no máximo 2.000 caracteres, com emojis para facilitar a leitura e fazer o uso de hashtags e palavras-chave de forma mais estratégica no texto para otimização do SEO. Ou seja, no final disso tudo, depois que ele me disser todos os slides, que imagem vai ter, que texto vai ter e tudo, ele vai criar ainda uma copy para acompanhar essa postagem. Então, uma vez que eu tenho executado esse 5º prompt aqui, o que vai acontecer? Ele botou aqui, slide 1 capa. Qual é o texto? Transforme seu perfil no Instagram, dicas poderosas para pequenos empreendedores. A inserção de elementos visuais, é que ele sugeriu uma imagem atrativa relacionada ao Instagram, por exemplo, o ícone da plataforma, uma vitrine digital, ou ilustração de um perfil otimizado, alguma coisa nesse sentido. E uma legenda visual, que é o guia essencial para destacar sua marca no Instagram. Pode ser uma imagem com alguma coisa que dê essa ideia, né? Então ele botou aqui o slide 2, que seria a introdução. Aí o slide 3 ele começa a falar da foto do perfil, aí também tem texto final, tem inserção de elemento visual, legenda visual. Aí você vai montando no Canva exatamente isso. O slide 1 você faz dessa forma, com texto e essa imagem. Slide 2 é a introdução, aí você coloca esse texto e essa imagem. Entendeu? E vai indo. Foto do perfil, biografia, link na bio. Então você vai fazendo cada slide de acordo com o que ele está mandando, isso dentro do Canva. Aí você aqui no slide 7 você tem a conclusão, né? Que você vai fazer o resumo de tudo que você ensinou. E finalmente no 8 você vai fazer o call to action, que é agora a sua vez, revise seu perfil no Instagram e comente abaixo qual a mudança você vai fazer primeiro. Ou seja, ele pegou aquela ideia inicial, foi fazendo aquelas alterações, lembra? Lá do início,
e chegou nessa versão final aqui de acordo com as coisas que a gente pediu e de acordo com as coisas que ele tinha dado de sugestão inicialmente, que a gente foi aprimorando. A inserção de elementos visuais, ou seja, usar um gráfico simples que incentive o engajamento e tal, o que ele está sugerindo para esse último slide. E aqui ele está colocando na copy dele. Transforme seu perfil no Instagram, pequenos ajustes podem fazer toda a diferença na primeira impressão que a sua marca causa e tal. Aí ele vai falando sobre biografia, link na bio, ele vai falando exatamente sobre os pontos-chave que a gente tratou no conteúdo lá do carrossel. E aqui ele botou as hashtags sugeridas para a gente incluir no final daqui da copy, isso aqui para poder ficar mais fácil de ser encontrado no futuro quando alguém pesquisar por hashtag. Bom, o conteúdo era basicamente esse, você viu que são 5 pontos, recapitulando então. Primeiro você vai fazer o prompt, que é esse aqui. O primeiro prompt você vai fazer para gerar os temas, que é esse aqui. O segundo prompt você vai fazer para estender um pouco mais esses temas, dar alguma coisa mais descritiva para os temas, né? Ser alguma coisa com um pouco mais de informação, mas você vai fazer para um tema específico. Aí depois, para esse mesmo tema, você vai fazer o terceiro prompt, que é para ele ajustar, fazer o esboço dessa descrição no terceiro prompt. Aí ele vai criar aqui do terceiro prompt, ele vai gerar o conteúdo, o esboço do conteúdo, né? Aí, no quarto prompt, você vai melhorar um pouco, vai pedir para ele fazer algumas melhorias, né, em cima desse esboço. Aí ele fez as melhorias aqui. E, finalmente, no quinto prompt, você vai pegar isso aqui, que foi justamente o esboço, e vai falar, ó, a partir desse esboço, cria os slides para mim, diz o que eu tenho que colocar em termos de imagem, diz o que eu tenho que colocar em termos de texto, né? E quantos slides são, coisas do tipo, e ainda cria copy para mim, para eu poder colocar copy junto com a postagem do carrossel. Aí ele vai e gera tudo aqui. Então é basicamente isso. Você basta criar o primeiro prompt para gerar os temas e depois o segundo, terceiro, quarto e quinto você faz para cada um desses temas, onde você lá no quinto prompt você vai ter realmente todo o seu conteúdo pronto. Né? O conteúdo é bem simples, são 5 prompts extremamente poderosos. Assim, você pode ter uma dificuldade inicial de ter ideia do que vai fazer, você no primeiro prompt você já resolve. E a partir dali você vai só lapidando, né, para ficar o mais perfeito possível esse conteúdo descritivo em relação ao tema que foi proposto lá no início. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!